Olá, você que me acompanha aqui pela TVBC, TV Balneário Camboriú, em todo o Brasil agora, com a nossa expansão. E você que me acompanha aqui em Balneário Camboriú pela TV Mocinha, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo teaser, ou sei lá onde você está assistindo ou ouvindo este podcast, que esse é o primeiro episódio. O primeiro episódio de um podcast que vem com uma ideia um pouquinho diferente, talvez, do que você tenha acompanhado aí na televisão, nos podcasts em geral. Além do olhar, é para falar sobre história, jornada, pessoas que, mesmo que o mundo inteiro estava dizendo, olha, não é possível, não vai dar certo, elas superaram, elas foram além da expectativa e por isso eu as convido para estar aqui. E para fazer o primeiro episódio juntinho comigo, eu trouxe uma menina assim, ó. A primeira vez que eu ouvi a voz dela, eu me apaixonei pela voz. Depois eu conheci a história que me foi contada, que eu também não vou contar, porque quem vai contar vai ser ela hoje aqui comigo. Quem está comigo é Clara Silveira de Campos. Acertei o nome e o sobrenome, Clara? Isso aí. Na verdade, eu costumo usar só como Clara Campos mesmo, porque é mais sonoro. E pro meu pai não ficar brabo que eu tô usando o sobrenome dele. Tem isso também, né? Papai e mamãe, porque pai gosta muito desse negócio de sobrenome, né? É bem isso. Isso é coisa de pai. Ah, carrega o sobrenome da família. Tem que usar o sobrenome da família. Porque eu dei o nome de Campos para as minhas filhas para elas botarem o sobrenome da mãe nos filhos. Agora eu quero que essa filha use Campos. Uau! Então, Clara Campos. Isso aí. Cantora, professora de música, ela tem licenciatura, compositora e nas horas vagas ela namora com o meu enteado. Só nas horas vagas. Aproveitar e já mandar um beijo aí pro Rafa, que deve estar assistindo a gente lá no Paraguai. Rafa está estudando. Essa minha diretora está me matando. Dirigindo, a mulher que está me dirigindo lá dentro, que é a excelentíssima senhora, minha esposa. Depois eu converso com ela em casa. O Rafa, que está lá no Paraguai, nesse momento, estudando aí para ser médico, nosso futuro médico da família. Com muito orgulho, né? A gente precisa de umas receitinhas que os remédios estão caros, né? Exatamente. E ele que vem com medicina integrativa, que a gente quer tomar uns negocinhos aí. Vai ficar boa. bom. Médico com certeza. O antidepressivo está muito caro. Médico na família é tudo de bom, né? Vamos confessar. Clara, primeiro, como que a música chegou na tua vida? Então, eu nasci, na verdade, com deficiência visual, né? Não se sabe até hoje qual Ela é a estragou causa. o segredo. Eu não tinha contado para ninguém. Agora tudo bem. Olha só, a Clara, ela tem uma pequena deficiência visual. Óbvio, gostou que eu falei que é pequena? Boa, gostei. É pequena, porque se não souber, se alguém não falar ou não vier ela andando com alguém ajudando, ninguém vai saber. Pronto. Eu adorei que tu demorou a falar também, porque as pessoas, o que é mais comum, assim, que a gente vê das pessoas é, ai, olha lá, ele é musicista, e ele é deficiente visual. Ai, olha lá, ela pega o Uber, e ele é deficiente visual. Tudo tem que ter um mas, um porém, né? Como se a nossa vida fosse, a vida das pessoas com deficiência fosse limitada a uma deficiência, né? Não, mas eu te contar uma coisa bem interessante. Quando a GM me mostrou você, eu escutei primeiro as músicas. Eu estava escutando a música, depois ela contou, ela tem uma deficiência visual. E eu já estava apaixonado. Porque eu sou músico também. Então, os músicos têm essa ligação de frequência, eu acho. Sim, tem sim. Eu escutei o timbre da tua voz e falei, cara, ela canta muito lindo. Eu já mostrei aqui para uns 4, 5 apresentadores aqui da TV que vão te chamar para entrevistas, tá? Já estou avisando. E, para mim, foi o detalhe você ser uma deficiente visual. Apenas o detalhe. Então é isso, né? Voltando ali à pergunta que tu me fez antes, né? Eu nasci com essa deficiência visual. E foi um baque para toda a família, porque hoje uma criança que nasce com deficiência visual em 2025 tem um amparo muito maior do que uma criança que nasceu com deficiência visual. Em 2013, já estou entregando minha idade, né? Mas, então a gente foi aprendendo tudo junto, né? Ao mesmo tempo, médicos aprendendo com a minha família, que estava aprendendo comigo, e todo mundo aprendendo com todo mundo, eu aprendendo com as pessoas, com o mundo e como as coisas seriam. Mas eu tenho uma eterna gratidão, assim, à minha família, em especial à minha mãe, que foi a pessoa que mais cuidou de mim, viu tudo isso e ajudou a passar por tudo isso,
que me criou pessoa, não me criou deficiente. Ela me criou como pessoa, né? Então, é o que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, mas e em relação a andar na rua, em relação a fazer as coisas, autonomia, a gente não tem que criar a pessoa para isso. Eu sempre digo, se a gente cria uma pessoa, essa pessoa vai querer ser autônoma, essa pessoa vai querer parar de depender das outras pessoas para fazer suas atividades. Então, ela mesma vai procurar um caminho que faça sentido, que lhe faça sentido e que traga as coisas de uma forma que ela consiga fazer do seu jeitinho, com a sua facilidade, com as suas particularidades, né? E então, nesse processo de todo mundo tentar aprender e tentar lidar comigo, uma das coisas que se tinha muito, né, é que eu era um bebê. A minha deficiência foi descoberta quando eu tinha mais ou menos uns 2 meses. E o que se faz com um bebê que você não tem estímulo visual nenhum com essa criança? Porque quando a gente tem 2 meses de idade, tem muita essa coisa, cadê o neném? Achou, né? As brincadeiras que é normal de pai e mãe. Muito visuais, é chegar no berço, fazer uma careta, fazer uma coisa, mostrar um bichinho, fazer uma coisa. E eu, com 2 meses de idade, não enxergava absolutamente nada, assim. Praticamente não se sabia ainda se eu seria cega ou se eu teria baixa visão, né? E a minha mãe, com essa dúvida de o que eu vou fazer para interagir com uma criança que não vê, que não tem resposta visual nenhuma, vou começar a cantar. E aí ela começou, minha mãe não canta nada, coitada, assim. Ela mesma fala, assim, que, meu Deus, eu tenho uma filha musicista e eu canto do jeito que eu canto. Mas ela começou a fazer umas composiçõezinhas dela. Minha mãe é uma pessoa muito criativa e muito engraçada também, assim. E ela começou a fazer composições, assim, então tinha musiquinha do banho, musiquinha de dormir, musiquinha de brincar, musiquinha de escovar o dente. Ou seja, ela criou um instrumento para poder assimilar aquilo que ela gostaria de fazer com você naquele momento através da música. Justo, exatamente. Uau! E ali eu comecei a ter os meus primeiros, assim, contatos com a música. Mas, claro, eu era uma criança, né, um neném, não tinha querer, não tinha vontades, né? Não tinha absolutamente nada, não tinha essa noção. Eu fui entendendo mais pra frente. Eu fui entender que eu tinha alguma ligação com a música quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos. O meu pai, um advogado de quase 60 anos hoje, adorava NX0. Adorava NX0, assim, era uma paixão que ele tinha que... Ele gosta até hoje, assim, volta e meia ele tá pegando as músicas. Tu olha pra pessoa e tu diz assim, esse cara nunca ia escutar NX0, assim, mas ele gostava bastante, ele tinha os CDs. E um dos CDs do NX0, que se chama Agora, que eu escuto até hoje com uma certa nostalgia, assim, dessa época, que tinha aquela música que fez sucesso deles, né, o Cedo ou Tarde. E aí, nesse CD, tinha uma faixa que tinha parceria de um rapper, o tal do Túlio Deck, que eu não sei quem é esse cara até hoje, eu só sei que ele fez uma música com NX0, mas a carreira dele eu não conheço, não. E essa faixa se chama Além das Palavras, e essa faixa, ela faz como se fosse, assim, o Di Ferreiro, que é o vocalista do NX0, ele canta frases que acontecem ao longo desse álbum, né, de frases de músicas que se complementam de alguma forma, e que esse complemento acaba sendo ainda mais complementado, vamos dizer assim, pelo rap do Túlio Deck. E aí, uma das frases que ele cantava na música era uma das frases de Cedo ou Tarde, que era uma das músicas mais conhecidas, mais tocadas do NX0. E aí eu lembro que numa viagem de carro, eu, meu pai e minha mãe, dentro do carro, né, eu ouvi aquilo, né, aquela faixa Além das Palavras, e eu disse, olha mãe, olha pai, ele tá cantando a mesma frase que ele canta no Cedo ou Tarde. Eu acho que meus pais não devem nem lembrar dessa história, mas eu me lembro, assim, que eles ficaram, assim, um pouco impressionados com esse detalhe, assim, de, nossa, eu nunca tinha reparado, uma criança de 3 anos acabou de perceber. E foi indo, assim, a minha vida foi indo. Eu comecei minha mãe começou a me apresentar à rádio, porque ela não aguentava mais escutar cantigas infantis e os CDs do meu pai. E aí ela começou a me apresentar à rádio, e na época que tocava na rádio era Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, e eu comecei a me apaixonar, assim, por esse
esse estilo, por esse universo, assim, dessas mulheres cantando. E comecei a cantar, imagina, né? Uma criança de 4, 5 anos cantando inglês. Devia ser, assim, o próprio idioma, né? Mas aqui eu quero abrir aspas, porque uma coisa que eu sempre ouvi falar, e agora tu vais me confirmar isso ou não. Eu não sei se isso é regra ou não também, mas eu tenho percebido que pessoas que nascem com algum tipo de deficiências, elas acabam tendo outras aptidões ou tendo mais sensibilidade em outras áreas da vida. No teu caso, pelo que eu estou ouvindo até agora, a tua percepção do teu ouvido ficou muito mais apurada do que o normal. Sim, isso é fato. Realmente, a minha percepção musical, ela é mais aflorada mesmo. Eu não tenho ouvido absoluto, só que o ouvido absoluto, apesar de terem algumas pessoas que nascem com essa condição, né, só explicando, o ouvido absoluto é aquela pessoa que escuta uma notinha e ela sabe que nota consegue perceber exatamente que nota é essa, né? Tocou o telefone ali, o toquezinho de mensagem do iPhone, a pessoa olha e faz dó. Né? É exatamente isso. São as pessoas insuportáveis, São as pessoas insuportáveis, exatamente. Eu estou caminhando para me tornar cada vez mais uma pessoa insuportável, porque eu adoro esse mundo assim da percepção. E eu, cada vez mais, eu vou desenvolvendo um ouvido relativo, que é o ouvido que o músico ele desenvolve, né, que é a gente conseguir perceber, por exemplo, intervalos, né, a distância entre duas notas, conseguir identificar algumas notas, né, de uma forma mais fácil, né, do que as outras pessoas, e eu vou desenvolvendo cada vez mais o meu ouvido relativo. E hoje eu tenho um ouvido relativo considerável, assim, e eu tenho vontade de um dia pegar e fazer, de fato, o treinamento do ouvido absoluto, só que ele exige um tempinho um pouco maior, assim, uma dedicação um pouco maior. E hoje, considerando o processo que eu iniciei, agora inventei de engajar minhas redes sociais, de lançar meu trabalho, então é uma questão que exige tempo que eu não tenho no momento, mas eu tenho vontade de algum dia, só para dizer, eu tenho ouvido absoluto. Assim. E, por exemplo, essa semana tá passando um reality show de músicos na Globo, né, de cantores, que é o Estrela da Casa, né, que foi meio que para substituir o The Voice, exatamente, que agora vai voltar para o SBT, inclusive, né. A Globo resolveu tirar, o SBT foi lá e catou, né? É isso, o mundo é dos espertos. De mais rápido. Exatamente. E aí, eu tava assistindo essa semana, a gente tava jantando, e eu coloquei para assistir um dos episódios dessa semana que eu não vi, porque a gente passa muito tarde. A vida do brasileiro CLT, a gente não consegue ficar acordado até 11 e pouco da noite para ficar assistindo reality show na Globo. E então eu fui assistir, né? E a gente jantando, era sexta-feira à noite. E entrou uma mulher que ela, assim, eu acho que ela estava sem retorno, não sei o que poderia ter acontecido, se ela estava muito nervosa. Mas ela estava cantando bem desafinada, assim, ela estava bem fora. Ela realmente parecia que não estava se ouvindo ou que ela não estava conseguindo segurar aquela performance por conta da tonalidade, talvez estivesse muito agudo para ela, enfim. E aí ela estava desafinando, e assim, eu estava no meio de uma conversa, e a gente estava falando de um assunto sério, eu falei, gente, peraí, eu vou pausar a televisão, e depois eu coloco isso aqui de volta, porque eu estou escutando essa pessoa desafinando aqui, e o meu ouvido está batendo nisso, e eu não consigo prestar atenção na conversa. E te irrita a desafinação? Me irrita, eu preciso parar. Eu pensei que isso era só eu. Não, me irrita bastante, assim, eu precisei parar, eu precisei pausar e dizer assim, não, peraí, deixa eu continuar aqui o assunto, e aí depois eu coloco isso aqui de volta, porque senão eu não vou conseguir prestar atenção na conversa, porque essa pessoa desafinando aqui não vai rolar. E tava baixinho, assim, a televisão, mas só pelo fato de tu escutar uma coisa que tá fora, me dá uma agonia, assim. Mas aí voltando, né, aí eu comecei a escutar rádio e tal, comecei a cantar aquelas musiquinhas ali da rádio, foi indo, fui crescendo e tal. Aí a gente avança para 2014. 2014 teve o quê? Primeiro Superstar na Globo, reality show de bandas, né? Era uma competição de bandas, que as bandas subiam lá no palco, apresentavam suas músicas ou seus covers, né? Que são versões de outras músicas de outros artistas. E apresentavam essas versões, o público votava, escolhia, né? Quem que merecia ficar. E a banda que teve o maior destaque nessa época foi a banda Malta.
né, que inclusive venceu essa edição, eles tiveram muito destaque. O cara que cantava, né, o Bruno Boncini, vocalista da Banda Malta, ele fazia bastante drive vocal, né, a voz distorcida, que é aquela voz rouca que a gente vê os caras do rock fazendo, né, enfim. E o sertanejo também imita. Isso também tem um pouco. Para quem não tá entendendo o que nós estamos falando, vou dar um exemplo aqui no sertanejo, Bruno Marrone. Exatamente. Bruno faz muito isso. O Bruno faz muito isso. O Zezé de Camargo fazia, e por isso que ele está com a voz destruída hoje, né? Porque não sabia fazer direito. Não sabia fazer direito. Mesma coisa o Axl Rose, do Guns N' Roses, para quem não gosta de sertanejo e gosta de rock. Uau! Ela deu agora uau, 180, foi lá pro Guns! Olha, agora virou o Axl Mouse. Mas, enfim. E aí eu comecei a escutar isso, assim, e eu achei um máximo aquela coisa, imagina. Tinha 10 para 11 anos, né? Tava entrando, assim, na adolescência, e eu era uma criança, assim, bem sem personalidade, vamos dizer assim. A minha mãe que me vestia, né? Minha mãe que escolhia as roupas que me vestia, não, mas a minha mãe que escolhia as roupas que eu... Mas eu vou te pedir um intervalo aqui, segura 10, 11 anos. Até os 10, 11 anos, eu tô vendo que tu tá sendo bombardeada de informações musicais, que obviamente vai criar esse desejo de buscar o caminho da música. Sim. Mas, fora isso, tu teria o convívio normal na escola, de amigos, e ter a deficiência era uma barreira, causava incômodo, as pessoas te tratavam de forma diferente por isso? Assim, isso é um karma que eu vou viver pro resto da minha vida, basicamente. Assim, a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, por um preconceito que ele está enraizado no nosso mundo, assim, as pessoas, mesmo sem a intenção de ser preconceituoso, capacitista seria a palavra, né? Capacitista é a pessoa que ela meio que coloca limite no outro. No outro, exatamente. Principalmente quando a gente fala de deficiência, né? Então, assim, isso eu tive basicamente a minha vida toda. Assim, quando eu era criança, eu não tinha essa percepção. O baque foi acontecer para mim em 2019, que foi quando eu tive a minha primeira crise de depressão. E aí a adolescência veio com tudo, e aí eu comecei a perceber que, ok, o mundo não é esse lugar perfeito e maravilhoso que eu via na infância. Mas na infância eu tive, sim, os meus problemas. Assim, no início, as crianças, né, me tratavam normalmente e tudo, assim, eu tinha os meus amigos e tal. E aí chegou um ponto que as crianças começaram a ter noção, assim, mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9 anos. Eu sempre, né, tu comentou ali, eu esqueci de complementar, eu sempre estudei na escola regularmente, né? Sim. Nunca fiz homeschooling, nunca fiz nada parecido, assim, sempre estudei em escolas normais, inclusive estudei em escolas particulares e muitas vezes, e por conta disso eu não tive... eu soube que você estudou no São José? Estudei no São José, sim. Eu também estudei no São José. Olha só! Sou apaixonado por aquela escola. Que legal, eu tenho muitas lembranças de lá também. Tenho muitos traumas, mas tenho muita coisa boa, conheci muita gente legal e muita gente disposta a ajudar também, que eu nunca vou esquecer. E acho que o que mais importa é isso, né? São as lembranças boas e as pessoas boas que a gente vai conhecendo no caminho. E, enfim, e aí quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu ainda morava em Floripa, que eu sou de Floripa. Eu me mudei para Itajaí nessa fase ali da Banda Malta, assim, uns 10, 11 anos. E aí as meninas da minha sala começaram a ter esse comportamento mais excludente, assim, né? Não só comigo, como com outras meninas também que eram diferentes, que gostavam de coisas diferentes, enfim. E aí tinha um grupinho, assim, que se reuniu, assim, de umas 5, 6 meninas, que era o grupinho das meninas que meio que monopolizava, assim, a sala de aula com as modinhas, as coisinhas e tal. E aí elas uma delas começou a imitar uma voz diferente e dizer que era outra menina pra mim. E aí, assim, eu, uma criança inocente de 8, 9 anos, pensava que elas estavam brincando comigo e não rindo de mim. Porque era tão óbvio pra mim que era a mesma pessoa com uma voz diferente que eu achava que era uma brincadeira comigo, assim, que era uma coisa... Eu demorei a entender que isso, de fato, se tratava de bullying, que eram meninas que estavam fingindo que tinha uma outra pessoa lá pelo simples fato de que eu não iria enxergar e, possivelmente, pelo fato dela mudar a voz, eu iria identificar que era uma outra pessoa. Eu sou obrigado a te interromper.
passando pelo que tu passou na infância, e principalmente nessa área de bullying, tu diz que isso hoje, sendo uma mulher adulta, quando tu olha para esse passado, isso te ajudou na construção de quem você é ou traz traumas disso? Um pouco dos dois. Eu tenho muita dificuldade de aceitar a minha deficiência. Estou trabalhando isso na terapia. Inclusive, beijo, Tairine, minha psicóloga, que me aguenta toda semana. Mas... Para tudo, você faz terapia hoje para aceitar a tua deficiência, é isso? Exatamente. Para outras coisas também, mas... Mas isso é uma coisa que para ti ainda até hoje pesa? Esse é o carro-chefe. Assim, vou te falar o que aconteceu recentemente no meu processo. Eu tenho depressão desde 2019, trato, né? É porque tu não me conhecia ainda. Boa. Eu sou bom desse negócio de depressão. Então tá, vou vai andar mais perto de mim. Então. E eu trato depressão desde 2019 e eu tinha um psiquiatra maravilhoso lá em Florianópolis, que era o Dr. Leitão, Wilson Leitão Leite, que é psiquiatra do meu pai. E foi ele que, assim, deu jeito na minha depressão. Eu digo que, assim, de 2019, quando eu comecei a tratar, até 2024, eu não sabia mais quem eu era. Uau. Assim, eu era uma pessoa com depressão, uma pessoa que vivia refém de crises, uma pessoa que vivia refém de um relacionamento. Eu era extremamente dependente do meu namorado, que é o Rafael. E ele, assim, foi um parceiríssimo, assim, porque qualquer pessoa, eu acredito, assim, que não teria aguentado essa fase. Assim, foi um período muito difícil. E esse psiquiatra, o Dr. Leitão, ele deu jeito em mim. Ele acertou as medicações de uma forma que eu, de fato, conseguisse me sentir eu mesma de novo e ter desejos, ter... Mas o que te levou a viver esse momento de depressão? Então, eu fiz uma cirurgia em 2019, uma cirurgia simples, né? Uma apendicectomia que foi, vamos dizer assim, o trauma gerador dessa situação, né? Existem casos, sim, clínicos de depressão pós-cirúrgica, né? Que a pessoa faz uma cirurgia e a medicação, né? A anestesia, todo o processo ali da cirurgia pode causar essa abstinência, não abstinência, mas esse problema químico, né? Essa falta de produção de hormônios, porque a depressão, acima de tudo, é algo muito importante que a gente precisa falar, é química, né? Totalmente. A depressão, ela não é uma tristeza que se prolonga, ao contrário do que muitas pessoas pensam. A pessoa ficou triste e não conseguiu sair da tristeza, ela teve depressão. Não, a depressão é uma doença química, né? Que o teu corpo, ele não tem mais condições de produzir os hormônios que ele precisa produzir para ficar em equilíbrio, bem. Né? Exatamente, para te deixar bem, para te deixar em condições de viver e tomar suas Eu passei por isso há pouco tempo, aí eu descobri que eu estava na andropausa. É que eu sou velho. Aí eu comecei agora a fazer como é que chama a palavra, meu Deus? A reposição hormonal e acabou a depressão. Sim, exatamente. A depressão, ela é algo totalmente químico. Né? E ao longo disso, por conta dessas crises que eu tinha e também por conta das crises que eu tinha em relação ao meu namoro, né, eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno muito ligado a essa questão do abandono, né? E, basicamente, eu comecei a tratar borderline e parei de tratar a depressão. Isso me deixou com muito mais crises e me fez me sentir muito pior. E até que os médicos, né, eu troquei de psiquiatra, fui para o Dr. Leitão, e aí o Dr. Leitão disse: não, Clara, você tem depressão, você não tem borderline, você tem depressão, você precisa de antidepressivo para melhorar a sua situação. E ali que eu consegui cair a ficha de que eu estava melhorando e que eu consegui voltar a ser eu mesma e ter vontades, ter ambições na vida, assim, e não estar só vivendo no piloto automático, como diz o outro, assim. A ida do Rafael para Belém também, há alguns anos ele se mudou para Belém para viver lá com o pai dele, que mora lá e que trabalha na televisão, né, na Rede TV Belém, e ele foi para lá para fazer o pé de meia dele, né, para poder fazer a faculdade, porque medicina é uma faculdade que demanda muito, né, a pessoa não consegue trabalhar e fazer medicina, tem muita demanda. E essa mudança dele mexeu muito comigo e meio que também foi um estopim para eu perceber que, cara, eu preciso melhorar, eu não posso ficar refém
de uma pessoa que tem a vida dela, que tem as vontades dela e que tem as coisas dela, enquanto eu tô aqui só vivendo no piloto automático. Eu preciso ter a minha vida, eu preciso ter as minhas coisas e eu preciso ter algo para lutar que não seja só ele, né? Que seja também meu, que seja o meu desejo, as minhas ambições, as minhas vontades, a minha realização profissional. Até porque o relacionamento vem para contemplar, né? Para fazer uma junção daquilo que, tipo, eu sou com aquilo que você é e nós dois juntos seremos mais uma terceira coisa. O relacionamento, ele soma, né? Ele exatamente. é para somar e não para subtrair, nem dividir, né? Enfim. Agora, calma aí, a gente vai fazer um pequeno intervalozinho de 2 minutinhos e eu volto já, porque o papo no segundo bloco vai ter música. Ela vai falar mais, mas com o violão na mão, tá, gente? Não sai daí, não. Voltamos agora, continuando o assunto, porque sabe uma coisa que eu fico triste, para você que está nos assistindo? Primeiro que eu não gosto da palavra deficiente. Para mim, ninguém é deficiente. São pessoas que nascem com qualidades extraordinárias. Ou são diferentes. Ou, graças a Deus, não são igual a todo mundo. Como dizia minha mãe, eu não sou igual a todo mundo. Eu sou uma coisa, sei lá, o que eu sou. Estou tentando descobrir ainda, 53 anos. Mas eu estou hoje aqui com a Clara, que para mim é uma pessoa formidável, fenomenal. E ela veio com um detalhe que foi me contado depois, que a deficiência, que para mim não é deficiência, ela não consegue ver o quanto eu sou bonito. Boa. Só isso. Mas, e nesse nosso papo estava desenrolando agora, Clara, nós estamos falando um pouquinho sobre o bullying, sobre a forma que a tua mãe se adaptou para criar, e eu fico no lugar pensando nas mães e pais que estão nos assistindo, ou vão nos assistir, que estão também passando por isso agora, acabaram de ter um bebê, e hoje os problemas hoje parece que aumentaram, pelo menos deram nomes novos para eles. É o autismo, TDAH, é não sei o quê, é um monte de nome para dizer que a outra pessoa está com problema, e a superproteção também às vezes mais atrapalha do que ajuda na construção desse ser humano. Justo. Né? Muito bom, assim, Isso que tu falou de autismo é até algo, assim, muito importante, né? Porque tu tinhas me perguntado sobre a questão da deficiência, se o que eu passei ao longo da minha vida me gerou traumas ou me gerou aprendizado, né? E, assim, eu estava comentando sobre os tratamentos psiquiátricos, né? Em relação à depressão e tudo. Infelizmente, depois de todo esse tempo que eu fiz o meu tratamento com o Dr. Leitão, a gente teve que parar porque não se tornou mais muito funcional, porque ele já é um senhor de 80 e tantos anos, que já não está mais clinicando como antigamente, né? E que também ele morava em Floripa, né? Então, eu tinha que fazer as minhas consultas online e tudo, e de uma certa forma não estava sendo muito produtivo. O primeiro psiquiatra que eu consultei aqui em Itajaí, voltando, né, para o tratamento psiquiátrico aqui em Itajaí, foi o Dr. Tiago Leão, que está me acompanhando, né? E ele, enfim, inicialmente ele suspeitou da questão do autismo e ele suspeitou forte. Cara, a primeira consulta que eu fiz com ele, eu saí de lá que nem uma criança birrenta, assim, sabe? Não, isso não pode ser verdade, esse cara, ele tem máfia com laboratório, porque a gente sempre pensa essas coisas assim, né? Esse cara, ele tem máfia com laboratório de medicamento, porque ele já quer mudar meu medicamento, quer me transformar em autista para ele poder vender e ganhar a comissãozinha dele, papapá e toda aquela coisa. Mas, depois de um tempo, eu aceitei, mais ou menos, assim, a situação, voltei nele e continuei fazendo, né, os acompanhamentos com ele e o que a gente podia fazer. E, volta e meia, ele descartou a possibilidade do autismo. Ele não descartou, porque descartar é uma palavra muito forte. A gente começou a fazer os acompanhamentos esse ano, então é pouco tempo de convivência médico-paciente para trazer um laudo, né, trazer um diagnóstico. E o que ele disse foi basicamente que a deficiência visual me faz ser diferente no sentido de falar de uma forma diferente, me portar de uma forma diferente, gesticular de uma forma diferente. E isso, para mim, foi um baque, assim, porque eu já
escutava, assim, né? Já sentia tanto o baque da questão da deficiência, que saber que eu tinha mais coisas, mais problemas que vinham sobre a questão da deficiência me trouxe um frio na espinha. Mas assim. eu posso fazer uma observação aqui, Clara, sem puxação de saco nenhuma. Será que não estão mentindo para ti? Não, eu vou explicar por quê. Para mim, até agora, aqui, a única coisa que eu vejo... Ok, você tem uma deficiência visual. Então, obviamente, você está, por exemplo, hoje aqui num espaço novo que você nunca esteve, então é tudo diferente. O teu sensorial começa a agir de forma diferente, porque você não está vendo. Ok, até aí tudo bem. Agora, daí para frente, dizer que tu tem algum problema, para mim é coisa de doido. Por quê? Tu és uma menina linda, canta maravilhoso, vocês já vão ouvir. Canta de uma forma divina, altamente inteligente. Pô, tu desenvolve aqui, se eu não interromper, tu fala sozinho o podcast todo. E isso significa uma pessoa que tem muito raciocínio, que tem muita bagagem, que tem construção mental, sabe do que está falando. Cara, que depressão tu tem? Quem mentiu para ti? Porque essa é a sensação que eu tenho. Tudo bem, é claro, eu não estou aí dentro de você, né, para entender o que todo esse monte de emoções e sentimentos que o ser humano carrega, cada um carrega a sua história por dentro, e aí que está o além do olhar, né? O além do olhar, porque o que a gente olha é o que aparece. E quando eu digo além do olhar, é quando a gente consegue ver aquilo que os olhos não enxergam mais. E eu acho que nessa área tu é campeã. Tu percebe bastante as coisas à tua volta. Agora, eu tenho uma quase certeza absoluta que mentiram para ti, tá? Então, acho que tem um pouco assim do médico, principalmente quando ele é recente, né? Formação recente. Eu vou, se Deus quiser, viver isso com o meu futuro médico, né? Isso aí. Mas eu acho que quando o médico ele se forma e ele começa a clinicar, eu acho que tem um pouco de tu tentar colocar um pouco a pessoa numa caixinha, sabe? Sim. De assim, eu tô percebendo que ela tem esses sintomas, eu tô percebendo que tal coisa. E, assim, certas coisas eu acho que fazem parte também de quem eu sou, do que eu construí e da minha percepção de mundo através daquilo que eu vejo, assim, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas, né, que ele disse, porque você tem necessidade de explicar absolutamente, praticamente tudo que você faz, assim, explicar tudo nos mínimos detalhes e tudo mais, e isso é uma das características que pode trazer a possibilidade de um TEA, né, de um transtorno do espectro autista. Eu acabei de fazer isso agora aqui, né? No meio da entrevista eu estava falando, não, porque eu era uma adolescente sem personalidade. Minha mãe me vestia, quer dizer, me vestia não, escolhia as minhas roupas. Porque a gente vive numa sociedade, pessoas com deficiência, que a gente às vezes precisa se autoafirmar para as pessoas. A gente precisa provar de uma certa forma para as pessoas que a gente tem capacidade de fazer aquilo, assim. Eu tenho conhecidos, pessoas com deficiência visual que perderam a visão depois, né, depois de mais velhos, não nasceram com a deficiência, como foi o meu caso. Eu conheço uma pessoa que, assim, ela é incrível. Ela é uma pessoa que, inclusive, depois, se tu quiser, eu vou passar o contato dela para trazer ela aqui, porque ela é incrível. A professora Maria Rosa, que está trabalhando agora na Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí, a DVI. Cara, ela é uma pessoa incrível, 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 assim, tem tanta bagagem, tanto talento, ela tem tanta coisa para ensinar pra gente. E ela, quando perdeu a visão, ela tinha recém passado num concurso para ser diretora de uma escola. Uau! E ela foi vetada porque ela perdeu a visão. E ela não ia ter condições de trabalhar. Segundo, né, os conceitos da sociedade, né, ela não teria capacidade de exercer o cargo que ela tinha ali para exercer. Por conta da deficiência dela, ela perdeu essa oportunidade. Depois de já ter passado no concurso, de já ter provado para as pessoas o suficiente que era ela conseguir ter a capacidade de passar nesse concurso e exercer essa função, ela foi vetada por conta da deficiência dela. Então, o nosso mundo, ele é assim, né? Toda vez que eu vou tirar sangue, inclusive se você é enfermeira e você tira sangue das pessoas, e se eu já briguei com você, não se sinta mal. Eu brigo com todas as enfermeiras da Unimed, é impressionante, porque
Eu geralmente entro com a minha mãe, porque tu imagina, o laboratório da Unimed é um cubículo, assim, que é uma zona de Chernobyl, né? Tu vai passando e tem ali as gavetinhas com enfim, os medicamentos, as agulhas, né? As seringas, as coisas que precisa ali, o equipamento necessário. E aí é um corredor pequeno, então a qualquer momento tu pode bater naquilo ali, derrubar aquilo ali. Ou seja, nem o que é para cuidar da saúde está preparado para receber. Exatamente, é uma zona de Chernobyl, um laboratório de exame de sangue, né? E aí, sempre que eu vou fazer esses exames, né, essas coletas, a minha mãe geralmente vai comigo, me guia ali por dentro e tal. Aí eu entro no consultório, mãezinha, confirma para mim o nome completo e a data de nascimento dela, por favor. Aí se eu sou a mãezinha, eu disse, a minha filha é cega, não é surda nem muda. Aí eu respondo, na hora, né? Eu respondo. Meu nome é Clara Silveira de Campos, eu nasci de 24 de outubro de 2003. Mãezinha, não sei o quê, a Clara é corajosa? Eu olho assim, agora não dá pra ver por causa do fone, mas eu tenho 3 furos numa orelha e 4 furos na outra. Porque eu gosto, eu acho bonito, e eu furei minha orelha 300 vezes e ainda quero fazer mais. E aí eu olho pra enfermeira e falo, moça, olha a minha orelha. E aí ela fica super sem graça. Até aí eu já tentei 2 vezes, né? Ela perguntou pra minha mãe, eu respondi, e depois eu falei sobre a minha orelha, tipo assim, eu tenho capacidade de escolher, né? De furar minha orelha, de fazer as minhas escolhas, e eu não tenho medo, porque eu furei minha orelha por livre e espontânea vontade. E aí quando ela vem de novo com mãezinha, eu falo, moça, você pode falar comigo, você pode dirigir a palavra a mim, que eu entendo tudo, eu tô aqui fazendo o exame, eu sou a pessoa responsável, eu posso dar conta disso. Então, isso é uma realidade que a gente tem, que eu vivo assim todos os dias. Eu vou numa consulta médica, se eu vou com algum acompanhante nessa consulta médica, o médico, a primeira coisa que ele fala, não, peraí, vou te dar aqui a receitinha. Toma, e dá para o meu acompanhante. Precisa assinar, dá a caneta para o meu acompanhante. Tudo é com o meu acompanhante, assim, claro. Leva um acompanhante para financiar um carro? Não é? Não, infelizmente, não é o acompanhante que paga as minhas contas. Não, porque ele vai assinar, é a conta dele. Claro, tá certo, certíssimo. Não, porque o que estás me contando chega a ser um agravante, sabe, de insensibilidade ou de excesso de burrice mesmo dessa sociedade medíocre que mede as pessoas se julgando como a si próprio. Tu tá me entendendo? Uhum. É tipo, cara, eu sou músico, eu podia pegar teu violão e ter afinado antes de entregar. Sim. Mas eu te entreguei ele desafinado, tu que se vire. Uhum. O violão é teu, o problema é teu. Claro. Eu acho que a sociedade tem que parar de tratar... tu não és uma pessoa doente. Uhum. Tu é um ser humano normal, pô. Tu conheces o Geraldo Magela, comediante? Não. Ele é um comediante que ele é cego. Inclusive, ele tem um show que chama O Ceguinho. E algumas pessoas já... Eu conheci o Geraldo Magela porque algumas pessoas... Ele já participou da Praça é Nossa, enfim. E algumas pessoas vieram falar pra mim, me perguntar o que eu achava da comédia do Geraldo Magela. E eu sempre respondo que eu acho extremamente necessário. Eu morro de rir com os vídeos dele. E eu acho extremamente necessário alguém falar sobre isso, ainda mais na esfera da comédia, porque é uma coisa que na hora vai te fazer rir, mas depois vai te fazer pensar. Né? E tem uma parte desse espetáculo dele que ele fala sobre o cego e a cadeira, que eu acho genial, assim, que ele fala que ele chega num lugar, a primeira coisa que as pessoas oferecem é uma cadeira. E aí é aquela história, tudo bem oferecer uma cadeira, é uma questão de educação, você chega no ambiente, você está em pé, qualquer pessoa pode te oferecer uma cadeira, independente da sua deficiência visual ou não. Mas, feito o momento que tu diz, não, obrigado, eu não preciso de uma cadeira, a pessoa fica, mas tem certeza? Tem uma cadeira aqui, não vai ser incômodo, eu pego a cadeira pra ti, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí fica essa situação. E aí ele conta, assim, a historinha que ele conta, que ele diz assim, eu fui ao médico, aí eu chego no médico, tem a secretária, moço, quer sentar numa cadeira? Não, moço, não precisa. Não, mas eu te levo até a cadeira, mas não sei o quê. Disse, não, moço, não precisa. Aí a mulher vai embora. Aí entra outra secretária que não viu o diálogo e começa de novo. Coisa. Moço, quer uma cadeira? Que não sei o quê. Aí chega uma hora que ele... quer saber? Vou sentar. Eu vou sentar. Já que estão me oferecendo, já que estão me insistindo, eu vou sentar. Aí o que a mulher faz? Ela coloca uma mão em cada ombro, assim, dele, e vai guiando ele com as mãos em cada ombro e coloca ele, assim, na frente da cadeira e ainda fala, agora sente a cadeira com as suas panturrilhas e senta. Tipo assim, tratando a pessoa como se ela tivesse, de fato,
uma deficiência intelectual. Porque, por exemplo, intelectual não, perdão, física. Porque eu, no meu caso, eu tenho baixa visão. Se a pessoa me colocar na frente de uma cadeira, salvo em situações que, por exemplo, eu tenho fotofobia, então em ambientes muito mais claros vai ficar mais complicado, mas, no geral, eu vou conseguir enxergar a cadeira se tu me colocar na frente da cadeira. E mesmo que eu não consiga enxergar, o correto é a gente pegar a mão do deficiente visual e dizer, aqui tem uma cadeira, e colocar a mão do deficiente visual na cadeira. O deficiente visual que se sinta na liberdade para tatear essa cadeira e decidir como que ele quer sentar, o que ele quer fazer ali a partir dessa cadeira. É uma situação extremamente desconfortável, a pessoa que pega a gente pelo ombro e quer guiar a gente desse jeito, assim. Não, guiar não, puxar, né? Puxar, exatamente. É fazer a gente como se fosse... Uma outra coisa que o meu pai faz, mas ele faz isso com o meu irmão também, é porque ele não tem muita noção. Ele guia a gente aqui pelo pescoço. Ele sai carregando a gente aqui. Vem cá, minha filha, vem aqui. E aí ele é super alto, né? Ele tem 1,85 de altura e ele vai carregando a gente desse jeito. E a minha madrasta, quando entrou na família, que começou a perceber. Ela dizia assim, nossa, mas que absurdo. Por que o Márcio fica carregando ela desse jeito? Uau. E aí começou a ter esse olhar. E aí são essas atitudes do dia a dia que a gente enfrenta, que são traumáticas e que fazem a gente, de uma certa forma, aprender. Por exemplo, eu tenho uma memória considerável, né? Assim, eu acabei de te contar ali há pouco tempo um fato que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. Eu me lembro com nitidez desse fato ali do memória considerável. Do NX0, né? Deficiente que sou eu, que não lembro nem o que almocei hoje. E, enfim. Eu lembro. Minha esposa fez um feijãozinho, um charque. Delicioso. Boa. A gente almoçou panqueca lá em casa. É? E acho que agora a gente tem que marcar um encontro com comida, né? Depois que a gente Por favor, de comida. por favor. Comer sempre é bom. Comer sempre é bom, justo. E, enfim, e aí eu tenho essa memória, eu tenho capacidade, às vezes, de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, escrever e ouvir ao mesmo tempo. Falar no telefone e digitar um número, alguma coisa ao mesmo tempo com facilidade. Então, eu desenvolvi um pouco dessa capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, de prestar atenção em uma coisa selecionada, né? Então, por exemplo, para mim, quando eu estudava no colégio, a fala do professor era algo de suma importância, assim, né? Porque a minha forma de aprender era escutar o professor explicando o conteúdo. E muitas vezes tinha a galerinha lá fazendo algazarra, né? Gritando, conversando e se mexendo e tal. Coisas comuns que a gente vê naturalmente no colégio, né? E eu tive que aprender a selecionar o meu ouvido para prestar atenção no professor falando e não naquela algazarra que estava acontecendo no fundo. Porque o fato também de eu ter a audição mais aguçada me faz perceber tudo. Então, de repente, se uma porta abrir aqui no estúdio, eu vou, na hora, já voltar a minha atenção para aquela porta que está abrindo e quem que está entrando aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui falando, eu estou dando entrevista, então eu preciso pensar no que eu estou falando, né, nesse momento e não perder o fio da meada porque a porta abriu. Então, foram coisas que eu fui aprendendo ao longo, né, desse processo e aptidões que eu desenvolvi, vamos dizer assim, por conta de ter nascido com deficiência visual, de ter crescido nesse mundo, né? Mas que, de fato, quando a gente percebe isso que as pessoas fazem com a gente, às vezes mesmo sem intenção, né? E o preconceito que a gente sofre muitas vezes, até mesmo dentro das próprias instituições de ensino, dentro das próprias pessoas que, em tese, são preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Outro dia eu fui tocar no IF de Camboriú, agora, num evento do pessoal de licenciatura, do curso de licenciatura de Educação Especial Inclusiva. E foi muito legal, eles recepcionaram super bem a gente. Fui eu e mais um amigo meu que também é deficiente visual, fomos tocar e tudo. Mas, olha, deu para ver que eles estavam completamente perdidos, assim, quando eles chegaram, olharam pra gente, aí nos cumprimentaram e tal. Aí uma tocava no ombro da outra, pergunta se eles querem que faça audiodescrição da gente. Aí daqui a pouco, tá, tudo bem, perguntaram, beleza. Aí, não, vamos lá, vamos seguir pro auditório. Aí daqui a pouco vinha uma, tocava no ombro da outra. Pergunta para eles como que eles querem ser guiados. E não sei o quê. Então, ficava assim, todo mundo se policiando o tempo todo. E a gente chegou lá, a gente já sentiu na hora o ambiente tenso, assim, de...
Meu Deus, como que eu vou lidar com essas pessoas, sabe? A gente já sentiu um pouco isso. Pessoas incríveis, maravilhosas, de um coração maravilhoso. Super voltaria para fazer eventos lá nesse curso. Inclusive, a gente sugeriu, né, levar, e a gente está combinando com eles para a gente levar, né, palestras e conversas, né, sobre deficiência visual para deixar eles mais a par dessa situação. Mas são pessoas que estão sendo treinadas para lidar com esse tipo de gente e não sabem como lidar. Então, a formação acadêmica ela é crua, né? As pessoas elas não sabem como lidar com isso, mesmo as pessoas que são super realizadas, têm um currículo incrível naquela área, elas não sabem lidar com a gente porque não se ensina. Mas aí cara, eu vou até ser um pouquinho contra vocês. Elas não têm que se aprender, cara. Lida como se lida com qualquer outra pessoa. Simples assim. Eu vou chegar perto de você em qualquer lugar, aí eu vou pensar, você não enxerga? Beleza. Clara, agora é nós dois aqui, eu que vou ficar do teu lado. O que você quer que eu faça? Sandro, me dá a mão aqui e só vai andando. Beleza, pronto, acabou. Não tem. Eu acho que as pessoas estão criando, como é que eu posso dizer a palavra exata para explicar a minha raiva nesse momento? Elas criam situações que não precisam ser criadas. Tu não é um problema, tu não é um alienígena, pô. Tu só não enxerga. Só isso. Simples. Justo. Eu sempre defendo isso também. Até, às vezes, algumas pessoas se sentem super mal, né? E dizem, às vezes, porque às vezes a pessoa vem e fala assim... Não, olha, e muitas vezes na vida, eu acho que eu teria te invejado, porque tem tanta coisa que eu não queria ter visto. E às vezes as pessoas têm assim, a reação de dizer porque tá vendo tal coisa. Eu digo, não, eu não enxergo. Brincando, assim, né? Sim. Eu falo, não, eu não tô vendo, eu não enxergo. E aí a pessoa fala, ou então eu digo, tô vendo, tô super vendo. E aí a pessoa diz, desculpa, não sei o que. Eu falo, não tem problema. Eu prefiro que tu esqueça do que tu viva te privando comigo. Eu prefiro ter uma relação muito mais verdadeira e volta e meia eu ter que explicar, lembrar a pessoa que eu não enxergo do que eu viver com aquela pessoa assim, com aquele clima tenso de será? O que eu tenho que fazer? E não sei o quê, e não sei o quê. Gente, outro dia eu fui no evento. Eles gastaram assim 5 minutos da vida deles fazendo a audiodescrição do auditório que a gente estava no evento. Uhum. E aí depois tinha umas 8 pessoas convidadas, assim, né? Que são meio que ficam numa mesa e tal, né? Um desses eventos chiques, assim, que a gente vai, né? E aí, cada pessoa que subia no palco ia lá, dava um boa noite fora do microfone, para que as pessoas com deficiência visual soubessem aonde ela está. E aí, faziam uma descrição da imagem. Um evento que era para ter 1 hora, dura 2. E eu vou dizer mais, tá? Porque eu já vi alguns podcasts com esse negócio de autodescrição, que depois eu fiquei pensando, cara, a minha aparência nesse momento, nesse podcast, é o que menos importa, e sim o conteúdo que ele está sendo gerado. Então, se eu sou bonito, quer dizer, eu sou lindo. A Clara não pode ver, se ela tivesse visto, eu estava apaixonado e o Rafael com raiva. Eu sou lindo, sou. Mas ela não está vendo. Mas isso não é importante. O importante é o papo que vai ser rolado. Tá entendendo? E eu acho que a sociedade, sabe, essa coisa de inclusão, primeiro, nunca deveria ter excluídos, porque só existe inclusão por naquilo que foi excluído. Concorda? Se a sociedade nunca tivesse excluído, presta atenção, papai e mamãe, você que está me acompanhando, se você nunca tivesse excluído, nunca haveria inclusão. A inclusão nada mais é do que um conserto para as barbaridades que a sociedade vem fazendo ao longo dos anos. Simples assim. Justo. Boa reflexão. Eu sou meio filósofo, meio macumbeiro, pastor, espírita. Claro, violão na mão. A gente já está falando pra caramba. Eu estou vendo que se eu sentar contigo, nós vamos falar 3 horas sem parar. E eu quero que você escolha a canção que você quer cantar para nós. E eu vou fazer um desafio com quem está nos assistindo em casa agora, para criar um pouquinho de percepção. Que tal você, onde está nos assistindo ou nos ouvindo, fechar os olhos? Eu sou meio dramático. Feche os olhos para ouvir. Apenas ouça essa menina cantar e você escolhe a canção. E é com você, Clara Campos. Bom, já que nós estamos falando desse processo todo, né, de inclusão e tudo, eu vou trazer minha música, que é a minha composição mais recente,
ultimamente tem sido a minha música de trabalho, eu tenho levado para todos os cantos, que se chama A Gente Quer Ser Visto, perdão. Eu não sei o nome da minha própria música, tá ótimo esse negócio aqui. Mas a música se chama A Gente Quer Ser Visto, e eu escrevi ela num dia que eu voltei de um evento para pessoas com deficiência, que foi uma vergonha para nós, assim. Para ter noção, a gente tinha um vereador em Itajaí, né? Que é o vereador, que não é mais vereador, né? O Marcelo Werner, você deve conhecer. Sim. E ele participou desse evento, né? Como um dos convidados de honra, assim, do evento. E todas as vezes que eles precisavam tirar esses convidados da mesa e retornar com eles para a mesa, tinha uma pessoa que falava no microfone: alguém, por favor, auxilie o vereador que tem dificuldade de se locomover sozinho? Assim, uma vergonha. Como se fosse um... Nossa, faz tempo que eu quero encontrar o Marcelo e dizer assim: Marcelo, como é que foi, assim, pra ti isso? Tá tudo bem? Você conseguiu chegar onde você queria chegar, assim? Porque, olha, é complicado, assim. As pessoas, de fato, não estão nem um pouco preparadas para lidar com esse tipo de coisa, né? E aí eu, com raiva desse evento, dessa situação toda, eu escrevi essa música que chama A Gente Quer Ser Visto. E eu peço desculpa porque eu não toco violão bem. Meu violão toco violão muito mal. Eu sou cantora mesmo. Cantora, me garanto. Então, é isso. Vamos lá. Eu vou cantar por todos que gastaram sua voz na esperança de alguém notar. Eu vou cantar por todos que um dia imaginaram sua vida ao parar de lutar. Eu vou cantar para aqueles que não enxergam a beleza das paisagens da vida. Eu vou cantar para aqueles que cansaram de fazer da sua vida um cinema. Eu vou cantar por todos os que rezam todo dia, por todo o conforto que prometem, pra mais um dia ou mais alegria. Vê que a gente quer ser visto. Vê que a gente quer ser visto. Se quem tá lá no alto desse pedestal nos escuta, eu vou cantar pra ver se algum momento alguém se cansa de manter a disputa. Eu vou cantar pela paz da nossa união, pra gente ter lugar no coração daqueles que precisam nos ver. Ver que a gente quer ser visto. Ver que a gente quer ser visto. O ódio, queremos mais espaço para crescer. A nossa vida aqui não é um evento. Viemos provar nada para vocês. Só viemos ser quem nós somos, sem ninguém para duvidar. Que vocês entendessem, sem a gente ter que provar. Ver
Obrigado, botar um segundinho lá no final. Muito linda essa canção. Meu Deus, que letra. Muito obrigada. Ela tem um super arranjo de backing vocals e não sei o quê. Tem mais um poeminha no meio. Então, um dia, se Deus quiser, vocês verão essa música em todas as plataformas. Ela já está pronta, gravadinha, tudo? Vou gravar, pretendo gravar. Eu tinha um projeto de fazer ela com vários deficientes visuais cantando, né? Alguns versos e tudo. Só que eu tô com dificuldade de achar um produtor que faça para mim e dificuldade de achar deficientes visuais que queiram participar, que tenham disponibilidade de vir até aqui fazer essa gravação, ou então um produtor que pegue gravações, por exemplo, a pessoa faz a gravação dela com o microfonezinho dela em casa e consiga fazer, assim. Era para ser um projeto para leak, mas, infelizmente, aconteceram outras coisas. Enfim, a minha vida deu uma balançada e aí não consegui trazer esse projeto. Mas é uma ideia e logo, logo, um dia... E esse projeto está pronto? Já escrito no papel? Já está tudo escrito, partitura, arranjozinho, tudo certinho. Ele já passou pela leak para conseguir? Não chegou a passar porque a gente precisava ter os deficientes visuais, a gente precisava ter valores, né? Que, infelizmente... É muito difícil as pessoas, né? Eu entrava em contato com as pessoas, eles diziam assim, não precisa pagar, não. É um projeto que eu faço de coração, eu adoro cantar. Eu falo, não, mas isso aqui vai ser pago pelo governo, gente. Não sou eu que estou pagando para vocês, não sou eu que estou tirando do meu bolso. E é o teu trabalho. O trabalho, ele tem valor, né? A gente precisa valorizar aquilo que a gente faz, né? Inclusive... Sou professora de canto, para quem tiver interesse. Dou aulas em 3 escolas de música, uma em Itajaí, 2 em Balneário. E se você for, né, diretor de uma escola de música, vai quiser estar tudo aqui também, na descrição embaixo do vídeo. Com certeza. Inclusive, gente, eu estou fazendo agora, como eu estou expandindo mais as minhas redes sociais, né, cantora.claracampos no Instagram, para quem quiser procurar. Eu estou fazendo uma super promoção de 15% de desconto para as pessoas que se interessarem em divulgar um pouquinho da trajetória das aulas nas minhas redes sociais. Então, tudo conversadinho. Claro que se a pessoa não se sentir à vontade de postar alguma determinada atividade, a gente não vai postar. Tudo conversado, combinado, não sai caro. Mas tem essa possibilidade aí de 15% de desconto no valor para quem fechar particular comigo. Então, é imperdível, galera. Quem quiser, fique super à vontade. Canta muito, e não é só cantar muito. Ela tem teoria, ela estudou, ela se preparou para ser professora. E agora eu estou aqui já imaginando como nós vamos fazer para lançá-la como cantora. Canta mais uma para nós, por gentileza. Com certeza. Vamos emendar os assuntos que nós... Achei minha paleta. A paleta preta na mesa preta, eu estou aqui no campo minado de fone, violão, microfone. Não, mas, enfim, tudo certo. Emendando os assuntos que a gente também falou sobre depressão, ansiedade, enfim, e estamos em Setembro Amarelo, né? Um mês de prevenção ao suicídio. Nós vamos voltar nesse assunto ainda. E eu, então, vou apresentar para vocês uma música que eu escrevi em relação a isso, sobre o meu processo, né? De cura, de aceitação, de tudo, assim, em relação à depressão e as coisas que a gente sente e que pouca gente fala, às vezes, né? Porque é muito pesado falar sobre o que a gente sente, mas a gente precisa falar, porque quando a pessoa sentir, ela tem que saber o que é isso. Sem dúvida. Né? E procurar ajuda antes que seja tarde, né? E essa canção, ela se chama Ágape, porque eu tenho um amigo que tem um projeto de prevenção ao suicídio, que se chama, né, Projeto Ágape. E essa canção, ela foi... Quando eu escrevi, eu meio que dei ela de presente pro projeto, assim. Então, ela se chama Ágape porque é o nome do projeto. E Ágape também tem um significado maravilhoso, né? De comunhão, de partilha. Então, achei que fez todo sentido para nomear essa música. Vamos lá. E eu me vi em tanta escuridão, pensando nas nuvens com os pés no chão. É tão triste pra alguém como eu, o amor pela
chegar. Um dia de esforço pra ninguém desconfiar. O choro vem quando há ninguém por perto. É duro, mas parece certo. Me sinto tão longe, longe do que sou. Me sinto tão perto, mas não sei pra onde vou. Me dê as respostas, diga tudo o que quiser. Você parece saber, então me fale o que puder. E hoje eu vejo que essa dor passou. É duro, mas a cada dia mais forte eu tô. E agora eu já tô pronta pra me expor, pra quem sabe ajudar a tirar a dor. E hoje eu posso até sentir o amor, a compaixão que era meu valor. E agora eu já tô pronta pra me expor, pra quem sabe ajudar a tirar a dor de quem me procurou, de quem me procurou, de quem me procurou, de quem me procurou. Eu renasci como não imaginava, surpreendi até meus medos. Deixei pra trás tudo que não foi bom. Daqui pra frente as novas coisas que virão. E hoje eu vejo que essa dor passou. É duro, mas a cada dia mais forte eu tô. E agora eu já tô pronta pra me expor, pra quem sabe ajudar a tirar a dor. E hoje eu passo até sentir o amor, a compaixão que era meu valor. E agora eu já tô pronta pra me expor, pra quem sabe ajudar a tirar a dor de quem me procurou. Que momento foi esse que tu escreveu essa canção? Esse momento foi logo depois que o Rafael se mudou para Belém, que foi aquilo que eu comentei, que eu precisei sair desse lugar, né? Eu precisei ter força de vontade para procurar um tratamento e para entender que eu tinha que ter o meu espaço, o meu eu, o meu querer, né? E até é importante a gente falar sobre isso, porque isso aqui foi um momento que eu demorei a descobrir, mesmo tratando desde 2019, mesmo fazendo terapia desde 2017, basicamente. Eu não percebi que eu estava deprimida porque eu estava vivendo uma fase difícil, né? O meu namorado tinha acabado de se mudar. Eu via ele como uma pessoa, assim, como se fosse meu santo graal, vamos dizer assim, né? Ele estando perto estava tudo bem, ele estando longe tudo estava errado, né? E esse momento foi assim, eu me sentia mal, eu sentia que eu não estava valendo, eu sentia que eu estava incomodando e que a minha presença não era significativa para esse mundo. Mas eu estava tão triste porque tinha acontecido uma coisa tão difícil. E as pessoas também acolhem a gente dessa forma, né? Vai passar, você está passando por um momento difícil, você está passando por situações complicadas. E, às vezes, essas situações complicadas, elas poderiam ser mais fáceis, né? Mas a depressão, ela está te complicando. E eu demorei alguns meses para perceber que eu estava, de fato, deprimida, que eu precisava de um tratamento e que não era uma questão de vai passar porque eu estou passando por uma fase difícil e depois eu vou me acostumar. Era uma questão de que o meu corpo estava pedindo a ajuda que ele precisava
que não era terapêutica, não era terapia, né? Claro, a terapia sempre nos ajuda, mas eu precisava mais do que terapia, eu precisava mais do que abraços, eu precisava mais do que consolo de pessoas, né? Eu precisava de realmente remédio, né? Eu precisava da química do meu cérebro acontecendo da melhor forma possível, né? E foi nesse momento que foi quando eu comecei a ter os primeiros raios de descobrir quem eu era e de estar melhor, de estar mais preparada, assim, para viver, né? E para lidar com tudo que eu tinha para lidar, minha vida. Agora, Clara, para a gente fechar, nós estamos no Setembro Amarelo. Você fez bem comentário sobre isso. Um mês que é chamado a atenção para a saúde emocional, um mês que se fala em suicídio. Balneário Camboriú já foi a campeã do ranking de suicídios no país. Graças a Deus esses números mudaram depois do projeto Abraço. Né? Mas mesmo assim, eu digo que o Além do Olhar fala muito sobre isso. A gente olha para as pessoas e não imagina como elas realmente estão por dentro. Tu, para mim, tu é muito mais do que superação. Tu és, para mim, extraordinária. Eu te acho extraordinária e ponto final. Tu vai virar a garotinha aqui dessa TV, porque nós vamos te arrastar aqui 1000 vezes. Eu já estou com ideias aqui. Tu canta... Assim, ó, tem pessoas que cantam bem, mas tu canta muito. O timbre da tua voz O que tu deixaria de recado agora para quem estiver nos assistindo, seja no Setembro, como vai estar nas redes sociais esse programa, seja em qualquer momento que essa pessoa estiver assistindo e ela está lá passando por uma tristeza, por um momento difícil, depressão, qual é o conselho ou o recado que a Clara mandaria? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente precisa entender que depressão é aquilo que a gente já falou em outros momentos. A depressão é algo químico, né? Então, Deus ajuda, sim, ajuda. Psicólogo, sim, ajuda. Família, sim, ajuda. Mas a gente precisa procurar tratamento para lidar com a depressão, tratamento de psiquiatra, né? E tratamento psiquiátrico com, às vezes, medicações, né? Claro, a gente tem que tomar muito cuidado, não é qualquer psiquiatra por aí que a gente pode confiar, né? Mas o tratamento, ele é a chave de tudo, assim. E eu entendo que a depressão é muito difícil a gente tentar dar recado para uma pessoa com depressão, porque tudo que a gente fala é muito redundante, né? E, assim, dizer, vai ficar tudo bem, a coisa vai se resolver. Só que a gente já vive, assim, num momento de tanto cansaço, assim, físico, emocional e tudo, assim, que a gente não quer a solução para daqui a um mês, a gente quer a solução para agora, né? Porque a gente já está num processo muito complicado. Mas eu acho, assim, que não só para as pessoas que têm depressão, para quem tem depressão mais ainda, mas para todo mundo, assim, a partir do momento que sentir uma tristeza, que acha que está sendo algo assim preocupante, ou nem preocupante, mas sempre ter a sua rede de apoio, né? Conversar com as pessoas e dizer assim, cara, eu tô triste, eu não tô me sentindo bem, eu acho que tem alguma coisa diferente. Colocar isso para fora, e se não tiver ninguém com quem conversar, que não se sinta à vontade de conversar sobre isso, gravar um pouco isso, seja no gravador de voz do celular mesmo, gravar o que está sentindo, colocar para fora, porque acho que falar é uma forma da gente organizar os nossos pensamentos, né? E tentar entender aquilo que está se passando, né? Mas se tiver alguém, com certeza, muito melhor, né? Porque, às vezes, aquilo que a gente sente, a gente acha que é normal. Eu achava isso. Eu fui para o psiquiatra a primeira vez, depois de ter tentado suicídio, e eu achei que o psiquiatra ia olhar para minha cara e dizer assim, você precisa dormir melhor e você precisa comer melhor. Você precisa se alimentar melhor e precisa dormir mais cedo. Eu achei que o psiquiatra ia olhar para minha cara depois de já ter tentado suicídio e dizer para mim que isso era frescura, que isso era falta de vitaminas, que isso era, né, enfim, falta de sono. E eu saí do psiquiatra com diagnóstico de depressão grave. Eu saí do psiquiatra com um atestado de 15 dias e a minha mãe saiu com outro porque eu não podia ficar sozinha dentro de casa. Eu corria risco. Então, a gente se autossabota demais. Eu deixei chegar no ponto que chegou porque eu imaginei que era algo muito mais
rotineiro do que de fato era. Assim, o nosso cérebro, ele nos engana. A gente sempre pensa que vai passar e a gente não quer ocupar as outras pessoas com a nossa tristeza, com os nossos sentimentos. Mas eu acho que o que mais importa aqui é que a gente nunca... Sempre as pessoas que a gente ama, que nos amam e que nos querem bem, elas não vão ocupar a gente. Elas não vão se sentir ocupadas por nós, pelas nossas demandas, pelos nossos desabafos. Elas se sentem bem de estar presentes e de dividir esses momentos com a gente. E foi essa, sim, a maior lição que eu aprendi. Graças a Deus que a minha família aqui também foi muito parceira em relação à deficiência e as coisas da depressão e da vida, que me entenderam, me abraçaram e tentaram me mostrar o máximo que puderam quanto eu era importante, quanto eu sou importante, né? E todo mundo é importante. Pelo menos, eu sempre brinco, né? Ontem a gente estava em casa e aí a gente comprou um bolo que tinha chantilly. E aí minha priminha de 8 anos odeia chantilly. E ela disse, mas pra quê? Quem que inventou isso? E não sei o quê. Eu disse, Laura, se tem... O nome dela é Laura, né? Eu disse, se existe no mundo, é porque pelo menos uma pessoa acha bom. É verdade. Então é isso, né? Se existe no mundo, é porque pelo menos uma pessoa... acha gostoso, acha legal, acha positivo, precisa daquilo. Então, isso é benéfico para alguém. Então, se a gente existe aqui, pelo menos para uma pessoa, a gente importa. E eu acho que se a gente é capaz de deixar o dia de uma pessoa melhor, mais feliz, mais... Enfim, qualquer coisa positiva que possa deixar o dia de uma outra pessoa, eu acho que a gente vale. Tem que fazer. Claro, eu quero te agradecer demais por ter aceito esse desafio de fazer o meu primeiro programa. Imagina, eu que agradeço demais o convite. Eu acho que um programa só entre nós dois é muito pouco, porque tem muito assunto para falar. Eu não conseguia adentrar muito em cada assunto. Tinha muita coisa aqui para ser falada, mas eu, para mostrar um pouquinho do que é Clara Campos, vai ter aqui toda a nossa descrição no YouTube, o Instagram dela, a forma de você entrar em contato. Você que sonha em cantar e diz assim, eu não consigo cantar, escute o que o Sandro vai falar. Não existe isso. Existem pessoas que nascem, existem pessoas que nascem já com o dom do canto, com uma voz de cristal, beleza. Mas existem aquelas que aprendem. E ter um bom professor ajuda bastante, vai te mostrar as técnicas vocais, técnicas de respiração, vai te ajudar a afinar. Aí você vai cantar no karaokê da família no fim de ano e ninguém vai ficar zoando de você. Mais ou menos isso. Eu vou te falar uma frase de coach que eu uso assim, para os meus alunos, mas eu sempre falo que eu não crio pessoas que cantam, eu crio cantores. Então, o meu aluno, ele vai ser uma pessoa que vai estar preparada para subir num palco, para cantar, para performar, para construir a sua identidade vocal, para fazer o seu trabalho da forma mais autêntica possível, para que as pessoas possam bater o ouvido e falar, nossa, é o fulano ali que está cantando. Né? Então, eu construo o meu trabalho com os meus alunos para que eles sejam cantores, para que eles sejam conhecedores da voz e daquilo que eles querem propagar, né? Mesmo que a pessoa não queira, né, seguir carreira, né, construir um repertório, ser músico, né? Mas para que de alguma forma a pessoa passe por mim e ela consiga entender pelo menos um pouquinho do que é esse universo assim de ser cantor e de conhecer a música. Eu crio cantores, né? Pessoas que estão imersas nesse mundo, que sabem o que estão fazendo, né? E não pessoas que simplesmente estão ali, eu canto de vez em quando, no fim de semana, mas a entrega do fim de semana ela vai ser completa. Outra coisa, você também canta em eventos, casamentos, festas? Faço, com certeza. Tudo que der dinheiro eu faço. Nem tudo, senão meu namorado me mata. Mas... Então imagina assim, você vai casar, imagina essa menina cantando dentro da igreja a tua canção favorita. Aí, ó. Fica a dica, o telefone dela vai estar aqui embaixo na descrição. Não perde tempo, liga lá. Se inscreva nas redes sociais da Clara Campos, segue ela lá, que ela bota cada música aqui, ó. É de curtir muito. Clara, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço demais pelo convite. E não te folga que senão eu tô todo dia aqui, tá? Nós vamos ter muitos encontros. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigado. E como eu digo sempre em todos os programas dos quais eu sou comunicador, meu desejo é que você fique bem, que você fique com Deus.